Olá, paz do Senhor Jesus, irmão, tudo bem? Como vão vocês? Vocês estão bem? Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, vamos falar hoje sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Depois ele passou a ser apóstolo Paulo. Amém? Mas hoje nós vamos orar primeiro pela vida de vocês. Amém? Vamos orar aqui por todo o povo do canal. Amém, irmãos? Esse povo que nos ajuda, nós agradecemos muito pela ajuda que vocês têm dado. Amém? Nós já passamos dos 500 inscritos. Tudo isso são frutos de vocês, com a ajuda de vocês. Amém? Então vamos orar pela vida de vocês. Amém. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por mais esse dia, Senhor. Obrigado, Deus, pelo Senhor ter nos proporcionado, Senhor, esse dia, esse momento, essa hora para a gente estar gravando esse vídeo aqui e abençoando os irmãos, Senhor. Queremos te pedir, Deus, pela vida dos irmãos aqui, todos os irmãos do canal, todo o povo que nos acompanha aqui, são mais de 500 inscritos. Todo dia ele nos ouve aqui, Senhor, pregando a tua palavra e os teus ensinamentos, Deus. Gostaria, Senhor, que tu abençoasse a vida deles, Pai. Abençoasse, Senhor, grandemente a vida desses irmãos, Senhor, para que eles venham ser abençoados por ti, para que a casa deles não falte nada, né? O comércio deles que eles têm não falte nada, a despensa deles que eles tenham não falte nada. Abençoa grandemente, Senhor, a família deles, os filhos, os netos. Abençoa o vizinho da frente, o vizinho de trás, o vizinho dos lados. Se morar em prédio, abençoa o vizinho de cima, o vizinho de baixo, em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa os utensílios domésticos deles. Abençoa os animaizinhos de criação, Senhor, deles. Aqueles irmãos que moram no interior, na roça. Abençoa, Deus, grandemente as suas lavouras, Senhor. Abençoa, Pai, a sua horta. Abençoa a sua criação, Senhor, de peixe, de camarão. Abençoa o seu gado, abençoa o seu carneiro, abençoa suas galinhas, seus porcos. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa grandemente todo esse povo desse canal. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, vamos continuar aqui. Só queria pedir aos irmãos para não esquecer de dar o like no vídeo. Que o YouTube falou que tem 98% das pessoas só assistem o vídeo e não se inscreve. Então eu gostaria de que você se inscrevesse aí, você que não é inscrito ainda, para nos ajudar a chegar aos 600 inscritos. Amém, irmão? Glória a Deus pela sua vida. Muito obrigado a você que já deu like, você que já se inscreveu. Eu costumo, irmão, assistir vídeo no YouTube. E a primeira coisa quando eu faço, antes de abrir o vídeo, é dar o like, porque senão depois eu posso esquecer. E é até uma maneira de eu controlar, porque todo dia eu assisto um vídeo. É uma maneira de eu controlar se eu já assisti aquele vídeo.
porque quando eu assisto ele fica pretinho. Amém? Então é uma maneira de você controlar se você já assistiu um dos nossos vídeos também. Amém? Então, você que não deu seu like ainda, dê aí. Não se inscreveu, se inscreva. E faça comentário também, comente alguma coisa, dê um oi, dê uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Também é importante você dar um oizinho, não custa nada. Amém, irmãos? Então vamos ao texto agora. Ao texto da conversão de Saulo no caminho de Damasco. Vamos orar então, vamos ler então o texto. Capítulo 9 de Atos. Se ouvir algum barulho aqui externo, não se preocupe não, que é os vizinhos aqui fazendo barulho. Atos 9, a partir do versículo 1, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, qualquer homem, quer mulher, quer ser homem, os conduzisse presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e abriu os olhos. Não via coisa alguma. Guiado pela mão, o conduziram-no para Damasco. Este teve 3 dias sem ver, e não comeu nada, e nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor em uma visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua direita, chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele estava assim com muita raiva do povo de Deus, que ele pensava que aquele povo era uma seita, né? E ele não permitia que aquela seita ficasse pregando Jesus. Então, o que ele fez? Ele foi até a sinagoga dos judeus, as igrejas, né, as sinagogas, e pediu carta para ele poder prender aquele povo daquela seita, que era o povo de Deus. E assim ele fez. O pessoal da sinagoga, os sacerdotes lá deram a carta para ele, e ele saiu com a carta na mão a caminho de Damasco. Ele ia fazer esse estrago lá em Damasco, ia matar todo mundo, ia prender, ia mandar para Jerusalém. Então, no caminho de Damasco apareceu essa luz muito forte, né? E
foi na hora que Jesus falou com ele. Paulo, apesar de ser judeu, nasceu em Tarso, tendo cidadania romana. Paulo não era judeu, não era romano. Ele conseguiu uma cidadania e ele se dizia que era romano. Mas na verdade ele não era, ele nasceu em Tarso. E alguns historiadores dizem que ele comprou essa cidadania. Ele tinha muito dinheiro, ele comprou essa cidadania, né? Então, sua primeira aparição na Bíblia foi relatada em Atos 7, durante o apedrejamento de Estevão. Foi batizado como Saulo, possivelmente em homenagem ao rei Saul, que era da tribo de Benjamim, como ele. Saulo e sua família não viviam como os gentios. Pelo contrário, ele se classificava como hebreus de hebreus, criado em Jerusalém aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um professor lá da época, das escolas bíblicas lá que tinha, dos seminários, das universidades lá bíblicas que tinha. E esse Gamaliel, ele era o bambambam de lá, era o melhor que existia. E Paulo estudou com ele, foi criado com ele lá, estudando. O mais ilustre rabino da época. O Gamaliel, ele era o mais ilustre rabino da época. Rabino é a pessoa que entendia tudo do Velho Testamento, da Torá. Na juventude mudou-se para Jerusalém, muito provavelmente com sua irmã. Ali ligou-se às tradições judaicas, vendo no cristianismo uma grande ameaça. Por isso tornou-se um dos maiores perseguidores da igreja. Seu processo de conversão começou quando Cristo, através de uma luz, revelou-se a ele durante sua viagem rumo a Damasco. A gente já leu aqui o texto. A experiência transformadora é relatada no texto bíblico abaixo, né? De Atos 9, de 3 a 20. Seguindo ele a estrada fora, aproximou-se de Damasco, subitamente uma luz veio do céu, tal. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo, e não vendo nada, contudo ninguém. Então se levantou da terra e abriu os olhos, e nada podia ver. Ora, havia um homem em Damasco, chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor falou para ele, lhe ordenou: põe-te à rua chamada direita, que a gente já leu aqui, né? Mas o Senhor lhe disse: vai, porque esse é para mim. E Ananias não queria ir. Ananias falou com Deus que ele tinha matado muitos cristãos e que ele não era bom que ele fosse. Ainda disse assim, quantos males ele tem feito aos seus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, pôs-se as mãos sobre Saulo, né? E Saulo foi curado.
né? Aí, o que aconteceu? Imediatamente lhe caíram as escamas dos olhos, como se umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava na sinagoga a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Após ser batizado, passou a trabalhar exaustamente, evangelizando os gentios, fundando e fundamentando as igrejas. Foi o apóstolo que mais formou discípulos e cooperadores do Evangelho, tais como Timóteo, Tito, Onésimo, Lucas, Aquila, Priscila. Escreveu quase a metade do Novo Testamento, incluindo 13 cartas. Total de 13 cartas. Ao final de suas viagens, foi preso em Jerusalém e deportado para Roma, onde ficou preso por 2 anos. Tudo indica que Paulo foi solto e empreendeu uma 4ª viagem missionária, sendo preso pela 2ª vez e levado a Roma para ser martirizado. Embora os romanos não considerassem os melhores soldados, foi Paulo que combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé, cumprindo fielmente o seu ministério até o fim. Para se aprofundar mais, acompanhe a seguir a nossa fala aqui. Paulo é um apóstolo contemporâneo, ou seja, se converte mais tarde ao cristianismo. Tanto é que ele dizia que nem merecia ser chamado apóstolo, mas devido ao seu trabalho de evangelização e aos seus ensinamentos apóstolos, mais tardio do que os outros, mas deixou uma história de vida belíssima para todos nós. Por isso, no dia 25 de janeiro, celebramos a sua conversão, pois Paulo vivia a religião judaica. Era conhecido como Saulo de Tarso. E ele, ainda antes da conversão, perseguia os cristãos, impedia que eles vivessem a fé publicamente. Inclusive Santo Estevão, que morre apedrejado e cai aos pés de Saulo. Ao se converter, Saulo muda de postura de perseguidor para ser seguidor de Cristo e de sua igreja. Neste dia 25 de janeiro, então a igreja celebra a conversão do apóstolo Paulo. Que Paulo seja um exemplo de conversão para todos aqueles que se encontram afastados da igreja, ou aqueles que não conhecem Jesus como nosso Salvador e Filho de Deus. Que o Espírito Santo possa transformar a vida dessas pessoas e possa encontrar o caminho da salvação. Paulo era filho de uma família judaica da tribo de Benjamim, que gozava de privilégio e cidadania romana. Saulo vivenciou a tradição de uma família judaica e cumpria à risca os preceitos da religião judaica. Frequentou a escola da sinagoga e, como era de costume judeu antigamente, ele aprendeu um ofício e se tornou fabricante de tendas. Ainda adolescente, foi enviado a Jerusalém para se aprofundar nas religiões judaicas e conhecer mais da cultura hebraica. Em Jerusalém, estudou no templo que tinha sido reedificado e embelezado por Herodes Agripa, governador da Palestina. Saulo era membro da seita dos fariseus,
ou seja, vivia à risca todos os preceitos da religião. Foi educado como um discípulo de Gamaliel, um rabino influente e de renome. Além da Torá, Saulo estudou a lei oral, um conjunto de tradição que regulava todas as atividades da vida cotidiana. Saulo se preparava para ser um rabino na mais ortodoxa das seitas judaicas. No fim dos seus estudos, retorna para Tarso. Alterna os trabalhos na sinagoga e a fabricação de tenda, junto ao pai. Saulo chega a Jerusalém no ano de 29 depois de Cristo. Os discípulos de Jesus já eram mais ou menos 5.000. Tornou-se perseguidor das primeiras comunidades cristãs e participou do apedrejamento do apóstolo Estevão. A conversão de Saulo se dá no caminho de Damasco. Ele teve uma visão que nós já lemos, tal. Paulo aceita Jesus em sua vida como um Messias e Salvador. Isso ocorre com quem Paulo vai evangelizar. Daí para frente, primeiramente, para colocar os pensamentos no lugar e para orar, Paulo se retirava para a Arábia. Depois de realizar diversas expedições missionárias, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, Paulo é autor de 13 cartas do Novo Testamento. No ano de 444 d.C., após pregar 3 anos em Tarso, segue para Antioquia, a capital da Síria, então a terceira cidade do Império. Logo após, segue para Roma e Alexandria. Nessa cidade tem a permissão de evangelizar os gentios, ou seja, os pagãos, que convertem ao cristianismo. Foi nessa cidade que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Entre 49 e 53 depois de Cristo, Paulo realiza sua segunda viagem missionária. Entre outras, vai a Macedônia, Caia, Filipe, Atenas e Corinto. Entre 50 e 52 depois de Cristo, permanece em Corinto durante 18 meses e funda uma comunidade cristã formada por pessoas de camada mais modesta da população. A primeira carta aos Coríntios foi escrita em Éfeso, provavelmente em 56 depois de Cristo, com o objetivo de restabelecer a unidade, advertindo que o único líder era Cristo, ou seja, que todos os trabalhos devem ser voltados para ele. Celebramos com alegria a festa da conversão de Saulo, apóstolo Paulo, e peçamos a Deus que possamos ser fiéis à nossa missão cristã, de anunciar a todos a palavra da salvação, que espelhamos no apóstolo dos gentios, e que possamos atrair muitas pessoas a Cristo, que possamos levar a palavra de Deus a muitas pessoas. Amém. Amém, irmãos? Então nós temos aqui o relato da conversão de Saulo, que passou a ser apóstolo Paulo, né? Então, muito bonita a história dele e que nós devemos seguir da mesma maneira que Paulo seguiu. Amém, irmãos? Agora eu gostaria de falar, já que nós falamos de salvação, falar com aquelas pessoas que não conhecem Jesus ainda. Você que não conhece Jesus, você que está aí nessa vida de amargura, vida de vício, de drogas, você que está aí na sarjeta, né, que foi abandonado pela família. Tem muita gente nas ruas abandonada pela família. Você que acha que não tem mais jeito para você, para Jesus tem sim.
Para Jesus tem jeito. Jesus dá jeito em tudo. Amém? Você quer aceitar Jesus hoje? Se você quiser, nós vamos fazer uma oração aqui. E você vai aceitar Jesus. E você vai mudar de vida. Amém? A oração é assim, ó. Eu vou orando, você vai repetindo. É assim, Senhor Jesus, aí você vai repetindo. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, eu te peço hoje que o Senhor entre na minha vida. Senhor Jesus, eu me lanço hoje aos teus pés e entrego a minha vida ao Senhor. Confesso que o Senhor é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Confesso que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Senhor Jesus, me salva, me liberta, eu preciso de Ti. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor perdoe todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te peço que o Espírito Santo entre na minha vida e faça morada eternamente. Meu Deus, eu te peço que o Senhor me receba como Teu filho, filho adotivo e irmão de Jesus. Obrigado, meu Deus, pelo Senhor me receber como Teu filho. Te peço, Jesus, que o Senhor me proteja de todo mal e me ajude a tomar as decisões corretas da minha vida. Amém, irmão? Então você que recebeu Jesus, que fez essa oração, e você que não fez ainda, você só ouviu, depois você faz essa oração, volta o vídeo e faz a oração. A você que fez a oração, recebeu Jesus, aceitou Jesus no seu coração, a orientação é que você procura uma igreja evangélica perto da sua casa, para você congregar com os irmãos, amém? Lá você fala que aceitou Jesus aqui no canal e que quer continuar lá na igreja. Aí você continua lá com os irmãos, fica lá lendo a palavra de Deus, aprendendo mais, amém? E continua aqui no canal ouvindo que todo dia temos vídeo aqui da palavra de Deus. Meus parabéns para você que aceitou Jesus hoje. Amém. Então vamos continuar aqui com o vídeo. Amém, irmãos? Então vamos só fazer uma oração para terminar. A oração hoje nós vamos orar pelo nosso Brasil. É isso mesmo, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse vídeo. Obrigado porque, Senhor, Tu nos deste essa oportunidade, Senhor, da gente estar orando aqui. Hoje nós vamos orar pelo nosso país, Senhor. Esse país tão bonito, tão lindo que Tu nos deste, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada um. Abençoa cada um brasileiro, Senhor. Abençoa nosso povo, Senhor, todas as classes, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, irmão? Estamos chegando aqui ao final do vídeo. E gostaria de agradecer os irmãos que tivemos aqui, essa quase meia hora aqui. Muito obrigado e um abraço para todo mundo aí. Até o próximo vídeo. Amém.